Olá, bem-vindo ao nosso primeiro Bodycast, um bate-papo entre amigos, entre colegas, entre nós três cirurgiões aqui do Instituto de Cirurgia Bariátrica Mater Dei Goiânia. Eu estou aqui com o Dr. Eduardo Lacerda e o Dr. Tiago Becker, onde nós vamos bater um papo bem legal sobre obesidade e cirurgia bariátrica. O que você acha, Eduardo? Vai ajudar as pessoas? Olá, com certeza. É um prazer estar aqui entre amigos e falar sobre essa doença tão prevalente no mundo atual. Milhões de pessoas são acometidas pela doença e nós vamos bater um papo bem bacana aqui. Vai ser demais, obrigado pelo convite. Acho que é um canal de extrema importância, principalmente para as pessoas que hoje sofrem com obesidade e que enxergam a cirurgia bariátrica como uma ferramenta para o tratamento dessa doença. Exatamente. A gente sabe que somente a cirurgia não é o suficiente para a gente tratar a doença obesidade, já que é uma doença crônica, complexa, incurável, uma doença em que tem que ser acompanhada para o resto da vida. O que você acha que é importante, Eduardo? Além da realização da cirurgia, obviamente, o doente ele precisa ser bem preparado? Com certeza. A cirurgia bariátrica ela envolve uma equipe multiprofissional, envolvendo nutricionista, endocrinologista, psicólogo e todas as outras especialidades que nos ajudam nesse preparo e também no pós-operatório para garantir resultados cada vez melhores no pós-operatório. É fundamental o paciente estar bem preparado, né, Tiago? Com certeza, a equipe multiprofissional é papel importante e obrigatório nessa etapa de pré-operatório. E eu costumo falar também que a equipe e o paciente é como se fossem personagens de uma novela. Você tem os protagonistas e os coadjuvantes. Aqui nessa novela, o protagonista é o paciente, mas todos nós, a equipe multiprofissional, nós somos os personagens coadjuvantes para ajudar aí no bom desenrolar dessa história. Além do paciente estar bem preparado, a gente tem que fazer uma cirurgia muito bem feita. A nossa cirurgia nós consideramos como uma obra de arte. E nada melhor do que termos uma equipe de cirurgiões entrosada, treinada, para fazer a diferença. O que você acha que fazer uma cirurgia muito bem feita vai contribuir para o doente, Eduardo e Tiago? Com certeza. Eu acho que o nosso treinamento, a nossa parte técnica, ela é muito importante para os resultados do paciente como um todo, né? Então, principalmente quando a gente trabalha em equipe, é um entrosamento, é como no futebol. Quanto mais ocorrem treinos, mais a equipe está entrosada e os resultados com certeza serão melhores. Exatamente. A eficácia do procedimento ela depende de uma boa equipe profissional, de bons cirurgiões capacitados para isso. E é o que vocês falaram, trabalhar em equipe, conhecer já o jeito de trabalhar um de cada um entre nós aqui é muito importante para bons resultados. Exatamente. Tecnicamente a cirurgia bem feita e o entrosamento de uma equipe de cirurgiões, uma equipe experiente, faz com que a cirurgia seja rápida, mas sem operar com pressa, que o paciente tenha um mínimo possível de complicações. Então, felizmente, nós temos esse resultado, não é verdade? Felizmente, os nossos pacientes vão muito bem, e isso contribui realmente para o melhor resultado do tratamento desses pacientes. Eu costumo dizer que quem dá o resultado é o paciente. A cirurgia é uma grande ferramenta no domínio, no controle da doença obesidade. Mas a gente sabe que o paciente tem que ter um compromisso muito grande com o acompanhamento, com o tratamento, não é? O que vocês acham disso? Com certeza. A adoção de novos hábitos, uma alimentação saudável, os treinos, exercícios físicos e o acompanhamento com a equipe, com certeza vai trazer resultados maravilhosos e de longo prazo, que é o que a gente espera com a cirurgia. Concordo também, a gente cansa de falar, né, Eduardo e Renner, que cirurgia bariátrica não é mágica, é merecimento, então nós estamos aqui para oferecer aquela ajuda que o paciente precisa, mas os resultados a longo prazo, eles dependem do comprometimento que cada um tem no seu pós-operatório. Exatamente, eu costumo dizer também que o resultado positivo do tratamento da obesidade, ele vem da somatória de várias estratégias contra a obesidade. A obesidade é uma doença multifatorial, multicausal. Então, para a gente conseguir dominar essa doença, a gente tem que fazer vários tipos de tratamentos diferentes. Então é isso, o resultado vem da somatória de várias estratégias.
E a cirurgia é apenas uma dessas estratégias. É muito importante que todos entendam que é um trabalho de equipe e que o paciente tem que ter comprometimento com os retornos periódicos, com os acompanhamentos, os exames periódicos, e é isso. Para se ter resultado, tem que ter comprometimento. Hoje em dia, todos os pacientes são operados por videolaparoscopia. Mas uma dúvida muito frequente que os pacientes têm é sobre quais são os tipos de cirurgia bariátrica, se o paciente pode escolher, como é que isso tem chegado nos consultórios de vocês, como é que vocês lidam com essa dúvida dos pacientes? Bom, então eu também costumo falar para os pacientes que a decisão ela é realizada em conjunto. Nem o paciente pode escolher sozinho e nem o cirurgião pode escolher sozinho de acordo com as suas preferências. Nós temos que avaliar bem no pré-operatório para definir entre as técnicas mais comuns, como sleeve, bypass, ou as derivações biliopancreáticas, as cirurgias ditas emergentes, que nós também realizamos atualmente. Concordo, a técnica cirúrgica, então, eu costumo também decidir junto com o paciente, a gente avalia os exames do paciente, quais as comorbidades ele tem, porque é sempre importante ressaltar para o paciente que não é porque a técnica X funcionou para fulano de tal, que ela é a melhor técnica para você, né? Então, nós precisamos respeitar essas particularidades que cada paciente tem e que cada técnica cirúrgica oferece também a longo prazo para o paciente. Será que qualquer paciente pode realizar uma cirurgia bariátrica? O que vocês acham? Existem indicações, existem pacientes que podem e que não podem ser operados, Thiago? Com certeza existe uma regulamentação para isso, né? Então, não é todo mundo que pode fazer cirurgia bariátrica. Quais são as principais indicações? Então, a cirurgia bariátrica ela é indicada para pacientes que já vêm há algum tempo lutando contra a obesidade, que não têm resultados com tratamentos conservadores e que tem também o critério do peso, do IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Então, hoje, ainda são válidas duas indicações. Pacientes com IMC a partir de 40, que é obesidade grau 3, ou então pacientes que têm o IMC a partir de 35, né, grau 2 de obesidade, na presença de algumas comorbidades, que são doenças associadas à obesidade, como diabetes, pressão alta e essas outras doenças. Você acha que existe algum outro grupo de pacientes que também pode se beneficiar de tratamento cirúrgico? Com certeza, né? O nosso Conselho Federal de Medicina já colocou então no rol para cirurgia metabólica, aqueles pacientes que têm aquele ato de IMC entre 30 e 35 e possuem o diabetes, por exemplo, uma doença entre 2 e 10 anos com falha no tratamento clínico. É importante lembrar que esse paciente tem que estar sendo acompanhado pelo endocrinologista e autorizado para a realização da cirurgia. Exatamente. E lembrando sobre as contraindicações da cirurgia bariátrica, que eu acho que é importante a gente falar, né? Então, uma delas que é muito importante, o tabagismo e o etilismo, né? E também o uso de drogas. O paciente que está em uso de drogas ou de etilista crônica, ele não pode realizar a cirurgia bariátrica. Já caracteriza uma dependência química, né? É verdade. A gente já tem resultado na literatura de acompanhamentos de longo prazo, especialmente nos pacientes obesos, e a gente sabe que cerca de 20% dos pacientes com obesidade mórbida que se submetem à cirurgia bariátrica, eles têm a sua doença, tem o retorno da sua doença, que a gente chama tecnicamente, de recidiva da obesidade. Quanto maior a obesidade, mais grave é a doença, e aqueles com superobesidade, que são aqueles pacientes com índice de massa corporal superior a 50, eles têm um risco de recidiva da doença obesidade superior a 40%. E para esses casos, existe hoje já bem sedimentada a conduta de cirurgia revisional. Para quem não sabe, uma cirurgia revisional é uma nova cirurgia bariátrica. E, obviamente, que não são todos os pacientes que podem fazer uma cirurgia revisional. Na sua avaliação, Eduardo, quais são assim, os critérios quando você recebe um paciente com reganho de peso? O que você analisa para saber se ele realmente pode se beneficiar de uma cirurgia revisional? Eu acho que o mais importante é a gente olhar esse paciente ali como um todo. Exato. Nós temos que avaliar onde que esse paciente cometeu algum erro nessa trajetória. Por vezes, os pacientes perdem bastante peso nos 2 primeiros anos e depois esquecem do acompanhamento. Então,
acredito que o mais importante, voltar no endocrinologista, no seu cirurgião, psicóloga, nutricionista, avaliar como o tratamento clínico pode ser feito. Algumas medidas endoscópicas podem ser feitas, como, por exemplo, o plasma de argônio no bypass. E caso o paciente tente o tratamento clínico, não tenha resolução com medicações também, por exemplo, aí sim eu acho que esse paciente pode se beneficiar de uma cirurgia revisional. Perfeito. Acredito que você sintetizou muito bem. A cirurgia revisional é uma realidade, ela existe, precisa ser bem selecionado esse paciente. Eu acho que tem que ficar muito claro também que é uma última medida para que esse paciente que teve reganho após a cirurgia bariátrica possa conseguir retornar à perda de peso. Mas é que o Eduardo pontuou muito bem, as medidas clínicas também, antes dessa decisão da cirurgia revisional, são bem importantes de serem tomadas. E se o paciente precisar, né, nós também estamos aí para poder oferecer essa segunda chance de vencer a obesidade. Exatamente. Nós temos tido uma experiência muito boa com a cirurgia revisional. Nós, como equipe de cirurgiões, estamos bem entrosados e acompanhando dia após dia as pesquisas, os trabalhos, os congressos, enfim. Então estamos bem atualizados e para proporcionar o melhor resultado para os nossos pacientes, não é verdade? Com certeza. Então chegamos ao fim desse primeiro Bodycast. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, agradecer ao Dr. Eduardo Lacerda, ao Dr. Thiago Becker. Eu acho que foi muito interessante. E estamos à disposição para tirar qualquer dúvida e esclarecimentos, não é? Conheçam a nossa equipe, tanto de cirurgiões aqui do Instituto de Cirurgia Bariátrica e a equipe multidisciplinar, que é extremamente importante no acompanhamento dos doentes. Bom, foi um grande prazer estar aqui com vocês e o mais importante é levarmos informações de qualidade para o nosso paciente, que é o maior beneficiado da cirurgia e de tudo que vai acontecer após esse procedimento. Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção e colocamos-nos à disposição dos pacientes para ajudar e continuar a transformar vidas para melhor. Parabéns para todos. Saudações bariátricas!